Então eu vi algo que parecia maravilhoso, como Deus brilhando sobre nós. Era um feixe de luz. Aquele raio era algo mais maligno do que eu imaginava. Alexander Sasha Yuvchenko era engenheiro mecânico e estava de plantão no reator número 4 de Chernobyl na noite da explosão, em 25 de abril de 1986. Até hoje, 37 anos depois, a tragédia continua sendo o pior acidente nuclear de todos os tempos. Os relatos a seguir foram todos baseados nas entrevistas e declarações feitas pelo próprio Yuvchenko, além de testemunhos do seu filho, Kirill Yuvchenko. A noite estava bonita, quente, clara. Yuvchenko e seus colegas de trabalho estavam animados e cheios de planos para o próximo feriado de 1º de maio. Mal sabendo o que estaria por acontecer. Com 24 anos na época, Yuvchenko já estava casado com Natasha e o filho do casal, Kirill, tinha apenas 2 anos. Para o jovem engenheiro, a vida estava apenas começando e os planos para o futuro eram muitos. Yuvchenko e seus colegas foram encarregados de fazer um teste no reator número 4, o que os deixou meio em dúvida, já que não tinham muita intimidade com os procedimentos. Porém, como disse Yuvchenko, ordens são ordens. Segundo ele, discutiram o nível de potência correto em que deveriam iniciar o teste, que consistia em simular a queda de energia elétrica e os procedimentos a serem tomados nesse tipo de emergência, além da conferência do sistema de segurança. Mas o que ninguém sabia, graças a anos de erros e encobrimentos, era que havia uma falha fatal no projeto do reator que o tornava instável em baixos níveis de energia. Como os níveis foram reduzidos em preparação para o teste, eles caíram muito e o reator parou. Enquanto isso, sem que ninguém percebesse, um perigoso ponto quente estava se formando no fundo do reator. Para aumentar a potência, as hastes de controle de boro foram removidas. Só que isso foi como engatilhar uma arma. E quando, a 1h20 do dia 26 de abril de 1986, o teste começou e as turbinas foram desligadas, o reator se transformou em uma panela de pressão, de vapor vulcânico. Procedimentos de desligamento de emergência foram iniciados, mas quando as hastes de controle foram reinseridas, suas pontas de grafite fizeram com que níveis de energia aumentassem tão dramaticamente que uma parte do reator foi destruída. Houve 2 explosões e a tampa de segurança de 500 toneladas explodiu do reator. Foi o pior acidente nuclear da história. Nas palavras de Yuvchenko, em sua entrevista à revista New Scientist, a primeira coisa que ouvi foi um baque, um tremor. Então, 2 ou 3 segundos depois, veio a explosão. As portas do meu escritório foram arrombadas. Era como quando um prédio antigo é demolido, com nuvens de poeira, mas combinado com muito vapor. Foi um movimento de ar muito úmido, empoeirado e poderoso. Houve muito tremor. Muitas coisas estavam caindo. As luzes se apagaram.
Nosso primeiro pensamento foi encontrar algum lugar onde pudéssemos nos esconder com segurança. Seguimos em direção ao corredor de transporte, onde havia uma pequena passagem com teto baixo. Estávamos parados ali e tudo estava caindo ao nosso redor. Em seguida, ele e os colegas tentaram sair e encontraram no caminho Viktor Degtyarenko, gravemente queimado, encharcado e em estado de choque. Ele conseguia apenas dizer o nome de um outro funcionário chamado Kodenchak. Contudo, o local onde Koden estava antes simplesmente não existia mais. Foi quando Yuvchenko olhou para cima e avistou algo que o deixou num combo de fascínio e medo. Nas palavras do engenheiro, vi que o telhado havia explodido e no céu noturno eu pude ver as estrelas. Então, vi algo que parecia maravilhoso, etéreo, como Deus brilhando sobre nós. Era um feixe de luz. Aquele raio era algo mais maligno do que eu imaginava. Era radiação. E essa radiação mataria muita gente. Eles correram até a sala do reator, mas a porta enorme estava emperrada. A sorte talvez estivesse do lado deles, já que Yuvchenko era um homem de 1,99 metros de altura e forte, chegando às vezes a ser comparado com um urso pelos amigos e colegas. Aliás, Yuvchenko já havia sido campeão de remo soviético. Ele conseguiu abrir a porta e segurá-la com os ombros, enquanto 3 dos seus colegas passaram. Esses mesmos colegas morreriam 2 semanas depois. Por um acaso, um outro funcionário estava com um dosímetro nas mãos, que mede o nível de radiação no ambiente. E eles notaram que a agulha estava fora do mostrador, significando que o nível estava altíssimo. No pensamento daqueles homens, seus empregos estavam acabados. Ainda não sabiam que seus futuros e suas vidas que estavam completamente comprometidos. Cerca de 1h30 após a explosão, Yuvchenko começou a ter crises de vômito. Por volta das 6 da manhã, já com a presença dos homens do Corpo de Bombeiros no local e do lado de fora da usina, Sasha Yuvchenko começou a vomitar incontrolavelmente. A sua garganta queimava, segundo disse. Por volta das 6 horas da manhã, quando já não conseguia nem mais caminhar por conta própria, Yuvchenko e outros 128 funcionários foram levados ao hospital. Ele e os colegas mais próximos conversavam entre si sobre o quanto de radiação teriam recebido. Em média, os trabalhadores de Chernobyl e os bombeiros receberam 650 vezes mais doses radioativas que o permitido, e mais de 5.000 vezes a dose anual média. Yuvchenko e outros foram levados a um hospital em Moscou e, durante o transporte, 5 dos seus colegas morreram. Os que morreram imediatamente tiveram sorte, por assim dizer, pois aqueles que permaneceram vivos sofreram muito, muito. Yuvchenko teve os cabelos da cabeça raspados, mas
Não demorou muito para que todos os pelos do seu corpo começassem também a cair. Ele estava contaminado em um grau muito alto. E sua vida estava em risco, assim como as das outras pessoas que tiveram contato com a radiação. A essa altura, todos os envolvidos já sentiam pesadamente os efeitos. Pulsos, pulmões, nariz, ouvidos, tudo doía extremamente. E muitos deles adquiriram uma mucosa semelhante à borracha derretida, que impedia a respiração. Além disso, nos dias seguintes, surgiram erupções cutâneas severas e herpes labiais, que formavam crostas maciças tanto nos lábios quanto na pele do rosto daqueles homens. Um dos tratamentos feitos consistia em transfusões de medula óssea, principalmente nos pacientes que tinham começado a vomitar logo após o acidente. E esse foi o caso de Yovchenko, que recebeu uma série de inúmeras transfusões. Inclusive, isso pode ter sido o diferencial para que ele não morresse, pelo menos naquela época. Mesmo assim, ele testemunhou parte da pele do seu corpo literalmente se desvanecer em pó, uma vez que as úlceras epiteliais se convertiam em um pó preto, que ele viu várias vezes no ar ao mexer os lençóis da cama. Seu braço esquerdo ficou tão comprometido pelo fato de ele ter segurado a porta com o ombro, e no momento em que os nuclídeos de beta e gama se espalharam violentamente no interior do galpão, que apesar de não ter sido amputado, ficou visivelmente diferente e menos funcional que o direito. Ele havia ficado demasiadamente inchado, e a pele um tom preto-violeta. Yovchenko passou por diversas cirurgias reparatórias, inclusive de enxerto de pele. Seu braço ficou sob tratamento e bandagens por cerca de 7 anos. Até passar por outra cirurgia em Berlim, na Alemanha, onde os médicos fizeram uma microcirurgia, na qual veias da perna do soviético foram transplantadas para o braço, possibilitando uma recuperação mais rápida. Alexander Sasha Yovchenko viveu o resto de sua vida sendo assistido, ora em casa, ora em hospitais, mas sempre bem acompanhado pela família. Especialmente, o filho Kirill, que ele teve a chance de ver se formar na universidade, e a esposa Natasha. A leucemia do ex-engenheiro de Chernobyl, certamente oriunda da altíssima dosagem radioativa que recebeu, foi a responsável final pela morte de Yovchenko, que, além de tudo, arriscou-se para salvar também a vida de alguns colegas.